Juízes 17, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual ou cada um fazia o que achava mais reto, ou fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, eu te bendigo e te exalto essa noite. Me atrevo a dirigir a palavra a ti, por causa do mérito e do sangue do teu Filho. Peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós, miseráveis pecadores, imerecedores do seu amor e do seu favor. Pai Santo, lembra-se dessa cidade, lembra-se dessa igreja, e lembra-se desse culto. O Senhor não é obrigado a vir aqui, mas por causa da sua infinita misericórdia, por causa da incondicionalidade do seu amor, o Senhor virá. Despeja da sua graça abundante, gloriosa. Toma cativo mentes e corações em obediência à tua palavra. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si. Nos conforma a sua imagem. Que esse local seja tomado de temor e tremor, e que todas as vozes se calem, para que uma apenas seja ouvida, a voz do Senhor dos Exércitos. Em o nome de Jesus, amém. Pode tomar seu assento. Queridos, eu quero agradecer pela oportunidade, a honra e o privilégio de estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar da Santa Palavra. Obrigado pelos pastores, presbíteros, todos os irmãos que trabalharam e estão trabalhando nessa festa. A nossa oração é para que o nome de Deus seja exaltado, seja glorificado. Eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Eu gostaria que ninguém ficasse andando, nem conversando, somente os que estão trabalhando no evento, ok? Por que eu estou pedindo isso? Por reverência àquele que é 3 vezes santo. Ele está aqui. Você, quando está numa audiência diante do juiz, você não vai até lá trajado de qualquer jeito, não usa qualquer linguajar, nem faz balbúrdia. Você tem uma postura adequada, porque você está diante de uma autoridade. Quando você vai a um delegado de polícia, a mesma coisa. Agora aqui está presente a maior autoridade da terra e do universo, o Senhor Todo-Poderoso. Eu gostaria que você prestasse atenção, preste atenção. Deixa eu falar com você, deixa eu mexer com você. Vem cá comigo. Por que esse evento foi marcado? Por que eu fui chamado? Por que esses homens estão aqui? Por que essa igreja está lotada, abarrotada de pessoas, e foi marcado um culto para essa noite? Por que foi chamado um pregador de fora? Sabe por quê? Porque Deus quer mudar as coisas. Porque Deus não preparou essa noite nem um entretenimento. Não é música para ninguém pular, não é show. Deus preparou um culto onde a palavra dele vai ser ministrada e o poder dele vai se manifestar para transformar vidas, realidades, circunstâncias, famílias. Então você deveria dar crédito a isso. Você deveria ir sentado colocar uma grande expectativa, não em mim, nem nos homens, mas no Senhor dos Exércitos. Nós deveríamos tremer. O que será que ele vai falar? O que será que ele vai fazer?
o que será que Ele tem para nós? Presta atenção nesse texto aqui. Eu quero ser bem didático hoje, e para isso eu preciso do seu ouvido. Eu preciso que você discirna, assimile, compreenda. A igreja cresce quando ela entende, compreende, assimila. Há cultos que são mais pentecostais, avivados, fervorosos. Há cultos que você precisa compreender, senão não há crescimento. Ok? A época dos juízes foi uma das piores épocas de Israel. Foi o texto que eu abri, Juízes 17. Foram 300 anos de escuridão, pecado, cativeiro, derrota. Deus levantava um juiz, libertava Israel. Logo depois Israel pecava, ia novamente ao cativeiro. Levantava outro juiz, libertava do cativeiro, e depois Israel se corrompia e novamente ao cativeiro. Isso aconteceu sucessivamente, 300 anos. Esse texto que eu li mostra uma das causas da apostasia, escute, do pecado, da ruína de Israel. Naquela época, que época? A época dos juízes. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ok? O que significa? Escute, presta atenção. Principalmente os homens. Essa palavra é para homens. O que fala aqui sobre rei? Naquela época não havia um rei, não havia um monarca, não havia uma autoridade, não havia liderança. Por isso, por causa disso, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. A nação estava desgovernada, descaracterizada, perdida por falta de autoridade, liderança. Acompanhe comigo. Nós estamos vivendo hoje uma crise aguda na família. Não existe instituição mais caçada pelo inferno do que a família. Não existe instituição mais bombardeada pela mídia secular, cultura, indústria cinematográfica, teledramaturgia, do que a família. O propósito do diabo é um só: destruir a família. Qual é uma das causas da destruição da família, da bancarrota da família, da queda e da ruína? A família é composta pelo macho, a fêmea e a sua prole, homem, mulher e os filhos, marido, esposa e os filhos. O cabeça da família é o homem. Assim como na época dos juízes, a família está sem um rei, sem uma autoridade, sem liderança. Por isso, cada membro da família faz o que acha bem aos seus olhos, faz o que quer, porque naquela época não havia rei, não há autoridade, monarca, liderança. A mesma coisa acontece na família. Não há uma autoridade, uma liderança, um monarca que governe a família. E quem é esse? O homem. O que você está querendo dizer? Onde o senhor está querendo chegar? Está havendo uma crise na liderança masculina. Está faltando homens na sociedade, homens na igreja, homens na família. Está faltando líderes. O
Quem é o chefe máximo da nossa nação? Uma mulher. A maioria das igrejas hoje são regidas por quem? Mulheres. Os cargos de maior importância da nação estão sendo ocupados por quem? Mulheres. Quem manda na maioria das casas hoje? Mulheres. Está havendo uma crise, eu vou dizer mais uma vez, uma crise na liderança masculina. A sociedade moderna, escute, ela está desmasculinizando o homem. A sociedade moderna está afeminando ou efeminando os homens, está tirando a voz ativa do homem, a liderança do homem, a virilidade do homem, a macheza do homem. Não estou falando machismo, macheza. Deus fez o homem para ser macho, cabeça, viril, líder. O governo da terra Ele deu a Adão e não a Eva. O governo da família deu ao homem e não à mulher. O governo da igreja Ele deu ao homem e não à mulher. Mas está vendo? Por duas causas. Primeira, porque os homens de hoje são frouxos, bananas, omissos, covardes, não querem nada com a dureza. O máximo que eles conseguem fazer é trabalhar e dar o ordenadinho dele em casa, o salário. São omissos, negligentes, covardes, não assumem o papel de liderança, não assumem a educação dos filhos, não assumem a provisão do lar, não assumem a proteção do lar, não assumem a parte espiritual do lar. Primeiro fator é a omissão. Segunda causa é a desvalorização que a sociedade está fazendo do homem. Ela está chutando o homem, tirando o homem da sua posição, está enfraquecendo a figura masculina, a figura paterna, tirando a voz ativa, a liderança, a virilidade do homem. E o homem está aceitando isso. Aí o que está acontecendo? Não há rei na família, não há monarca, não há autoridade, não há liderança. Logo, como está a família, cada um faz o que acha bom aos seus olhos. Ou seja, não há papéis definidos na família, está descaracterizada, cada um faz o que quer. A mulher manda e desmanda, o filho é rebelde e o pai é omisso. Por isso a família está caindo. Agora presta atenção, qual que é o principal órgão que compõe a sociedade? A família. Família é chamada de célula máter, célula mãe da sociedade. É o principal órgão que compõe a sociedade. De sorte que, se há uma família doente, uma sociedade doente, um estado doente, uma nação doente, uma igreja doente. Se há uma família dividida, corrompida, enferma, há uma nação doente e corrompida. Há uma sociedade enferma, há uma igreja doente. E o fato da ausência da liderança masculina está fragmentando, diluindo, destruindo a família. Por isso temos uma nação doente, igrejas doentes, um estado doente, porque temos famílias doentes. E por que temos famílias doentes? Porque são famílias sem liderança, sem cabeça, sem hierarquia, sem monarca, sem autoridade. E ela está toda insuflada na figura do homem. Você quer saber se essa igreja é bíblica? Não adianta olhar para ela não. Quer saber se essa igreja é saudável? Não adianta olhar aqui. Quer saber se essa igreja é santa? Olhe para as famílias. As famílias são santas? As famílias são bíblicas?
As famílias são puras, logo a igreja o será. Não é o bloco aqui que vê, é a célula que compõe a igreja: pai, mãe e filhos. E a responsabilidade toda está na cabeça do homem. A responsabilidade não está sobre o corpo. O corpo não apita nada. Quem apita é a cabeça. Porque o corpo recebe ordens da cabeça. De sorte que se o corpo está mal, é porque o corpo está sendo mal liderado. Quantos estão entendendo, diz amém. Amém. As crianças que ficaram quietinhas, por favor. Que importância você tem dado para a tua família? Meu irmão, eu estou falando aqui de família. O resto é resto. Não tem nada mais importante na tua vida, nada, depois da salvação, do que a tua família. Não tem ministério, não tem igreja, não tem congregação, não tem sede, não tem doação, não tem missões, nada está sobre a tua família. É a instituição mais sagrada que Deus fez. Aonde a família nasceu? Família nasceu aonde? No jardim do Éden. Não existia religião, não existia Estado, não existia nada. A família é uma instituição divina e não terrena. Deus é o autor da família. A família é sagrada, é santa. A família é um tipo da união de Cristo com a igreja. Deve ser o bem mais zelado, protegido, amado, intercedido da sua vida. Que valor você tem dado? Você que é homem, quanto tempo você gasta investindo na saúde espiritual da tua família? Presta atenção aqui nos dados que eu vou ler. Escute, para você saber o que está acontecendo com a família. Eu estou te dizendo, presta atenção. Quem aqui conhece o Paul Washer? Levanta a mão. Pode abaixar, um pregador norte-americano. Quando ele está no voo, presta atenção, pastores, obreiros, para você ver a importância que é a família. Quando ele vai viajar de avião para pregar, está só, senta pessoas do lado dele. Ele é um pastor, um missionário, um pregador itinerante. Pergunta para ele: o que você faz? Está lendo a Bíblia dele de hebraico, geralmente ele conta esse testemunho. O que você faz? Ele diz: eu sou marido. Tá, tudo bem, você é marido, mas tá bom. O que mais depois de ser marido? O que você faz? Eu sou pai. Você é pai. Tá, tudo bem. Tá, e depois de ser pai, o que você é? Ah, quando tenho tempo eu prego. Ele está dizendo que ser marido é uma vocação, é um ministério, é um chamado. Cuidar da esposa, ser pai é uma vocação, é um ministério que excede o ministério eclesiástico. A igreja não está acima da família. Você é pai, meu filho, está procurando ministério? Eis aí teu ministério. É uma vocação árdua, dificílima, é um chamado. Ser pai, educar, desenvolver a salvação, discipular, formar o caráter de Cristo no teu filho. Aí teu ministério. Seu ministério: cuidar da tua esposa, ataviá-la como noiva formosa, ensiná-la, interceder por ela e dar a vida por ela. Escute, preciso da sua atenção. Eu quero que você saia daqui com outro conceito de família e de homem. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem homem aqui? Não, mas peraí, calma. O que é isso? Eu quero saber se tem macho aqui. Tem certeza? Essa raça está em extinção, hein? Dá uma cheirada aí para ver se é macho mesmo. Homem, barba cerrada, macho mesmo. Está em extinção esse troço, hein, meu filho?
Ou chega em casa, dá uma batida e vê se é homem mesmo. Pergunta para a mãe, para a mulher, não afina a voz, nem engrossa a voz, rapaz. Estamos vendo uma crise na igreja evangélica brasileira, presta atenção. Está vendo uma crise, apostasia, teologia da prosperidade, inferno. Muitos estão clamando por quê? Por uma reforma. Todos fazem menção de Martinho Lutero, 1517, na igreja Castelo, em Wittenberg, afixa ali na porta as 95 teses. Ali nasce a reforma protestante. Depois de mais de 1000 anos de obscurantismo da igreja católica romana, Lutero inicia a igreja reformada, a igreja protestante, e nós somos oriundos da reforma. Mas hoje, novamente, é necessária uma reforma. Os alicerces da fé, as bases doutrinárias, teológicas, para voltarmos ao sola escritura, ao livre exame das escrituras, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Paulo. Precisamos voltar, queremos uma igreja reformada. Mas antes de reformar a igreja, temos que reformar as famílias. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Se você tem uma família bíblica, você tem uma igreja bíblica. Eu vou te dar alguns dados para você ver o que está acontecendo com a família. Pastores, irmãos, preste atenção. Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Resolução CNJ número 175. No dia 14 de 5 de 2013, aprovou a união homoafetiva em cartório. 2 homossexuais podem se casar legalmente em cartório. Só no ano de 2013, só na cidade de São Paulo, foram feitos 701 casamentos homossexuais em cartório. Só em São Paulo, em um ano, quase 1000 casamentos aprovados, registrados como legais em cartório. Revista VIP, setembro de 2011, presta atenção, escuta. Ela publicou que 73% dos homens e 64% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges, já traíram. Desses, 65% dos homens e 72% das mulheres não se arrependeram da traição. Isso é um colapso, isso é um caos. 2011, tivemos a maior taxa de divórcio da história do Brasil registrada em cartório. 351 mil divórcios só em 2011. 500 mil de pessoas divorciadas em um único ano. Isso só o que foi registrado. Saiu há 5 meses atrás que o número de união estável aumentou 300%. Sabe o que é união estável? É um casal se juntar, morar junto, sem o compromisso do matrimônio. 300%. Um parlamentar alemão, no ano passado, estava lutando, sabe para quê? Descriminalizar a pedofilia. O que quer dizer isso? Significa que um homem de 40 anos pode fazer sexo com uma criança e ele não vai para a cadeia. Descriminalizar a pedofilia. Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, sabe o que ele fez? Aboliu o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Sabe o que tem lá agora em São Paulo? Dia do Cuidador. Por quê? Para não constranger os casais homossexuais que adotaram filhos. Dia do Cuidador. Quem aqui em sã consciência um dia sonhou que o Dia dos Pais e das Mães ia acabar? Parabéns, Fernando Haddad. Em São Paulo mesmo, sabe o que existe agora? Nas escolas estaduais? Banheiro sem sexo. Se uma menina quiser entrar no banheiro dos homens, ela pode. Se um menino quiser entrar no banheiro das mulheres, ela pode.
Uma menina chegou em casa, tinha feito xixi na roupa, e a mãe perguntou: por que toda brava? Quando eu entrei no banheiro, mamãe, estava cheio de homem. Escute essa agora. Uma comissão ligada à presidência da República, escuta, talvez vocês não vão acreditar. Uma comissão ligada à presidência da República, dirigido por Érica Cocai e Jean Williams, estava aprovando uma cirurgia para mudança de genitália para menores, sem aprovação dos pais, feita gratuitamente pelo SUS. O que significa? Se um menino tem tendência homossexual e quer tirar o órgão sexual masculino e fazer uma cirurgia plástica para colocar um feminino, ele pode fazer, sem que os pais permitam, pago pelo SUS. Uma comissão ligada a Dilma Rousseff. Novela Babilônia, no primeiro capítulo, Natália Timbergen, 85 anos. Fernanda Montenegro, 85 anos, dá um beijo na boca. Em rede nacional de televisão, horário nobre, 85 anos, beijo na boca. O governo que aí está tem um só propósito. Você sabe que a ideologia desse governo é socialista, comunista e ateísta. Eles querem destruir os valores que norteiam nossa sociedade, que são valores judaicos cristãos, para infiltrar, insuflar uma ideologia socialista, marxista e ateísta. Dentro desse bojo dessa ideologia, o principal alvo deles é destruir a instituição chamada casamento, é destruir a instituição chamada família, porque elas refletem a natureza de Deus, e esse governo quer tirar Deus do seu trono e colocar Satanás, e o principal alvo é a família. Quando você vê esses números aqui, para onde eles apontam? Presta atenção. E acho bom você fechar a cara mesmo, porque amanhã eu estou lendo um dado de um filho teu. Esses dados apontam para quê? Todas essas estatísticas que eu li, elas convergem numa coisa só. Você percebeu? A destruição da família. Essas leis para destruir a família. Esse movimento homossexual para destruir a família. Tudo isso está convergindo na extinção da família tradicional. Você está percebendo? Esses números mostram o propósito de destruir essa instituição sagrada chamada família. É só você acompanhar comigo e notar que todas as leis, a programação infantil, a literatura, querido, acho que você não está entendendo. Uma cidade do meu lado, 70 quilômetros da minha cidade, São Sebastião do Paraíso. A mãe foi corrigir uma lição de casa de um menino de 9 anos. Ela corrigiu 3 lições. A 4ª lição ele não queria mostrar. Ela insistiu. A mãe ficou horrorizada. O menino contou. O que é, meu filho? Ah, mãe, então vamos lá. A professora deu essa lição para nós. Ela pediu que todos os meninos da classe beijassem 3 meninas na boca e 3 meninos. Ela pediu que todas as meninas beijassem 3 meninos na boca e 3 meninas. E a lição de casa era nós retornarmos e contarmos para ela qual experiência foi mais agradável. 70 quilômetros da minha cidade, 2015, agora fresquinho. Você vê que o propósito é destruir a família, é tirar os valores de macho, fêmea e a sua prole,
é de desacreditar a família tradicional. Esse é o propósito desse governo, dessa sociedade. É só você ver os filmes. Chegou agora lá também, porque lá em São Paulo tudo que não presta sai primeiro. Uma cartilha, uma história em quadrinho, de conto de fada. Quem não conhece Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Branca de Neve? Agora saiu uma historinha. Meu Deus, me segura para eu não tremer. A historinha, sabe o que é? É da fada e da cozinheira. Capa bonita, uma fadinha e uma cozinheira. Bonita. A história conta do relacionamento lésbico que as duas terão no conto de fada, distribuído aos milhões para a rede estadual de ensino. Quem diria que o conto de fada tradicional, que já não é, já é do inferno, seria substituído por um conto de fada de uma história de duas lésbicas se apaixonando? Ok, os números mostram que tem um alvo que está sendo caçado, família. Quem está por trás disso? Quem é o responsável por isso? Quem está por trás dessas mentes corruptas, governo corrupto, leis corruptas, ordens corruptas? Tem uma mente por trás, tem um plano nisso aí. Isso aqui não é acaso, isso aqui é pensado. O míssel, o tiro, tem alvo certeiro. E tem uma mente perversa, corrupta, inteligente por trás. O agente responsável pela destruição da família é Satanás. Satanás. Ele é quem está por trás dessas leis. Ele é quem está manipulando esses governantes corruptos. Ele está mostrando com esses números que o propósito dele é um só, específico, claro e definido: destruir, dizimar a família. Só não vê quem não quer. Agora eu pergunto: que atenção você está dando à tua família? Eu não quero expor ninguém não, mas eu não sei que planeta que a gente está vivendo. Eu vejo garotos de 2, 3, 5 anos jogando videogame, aqueles que a espada corta pescoço, decapita, arranca as tripas, está formando um monstro e não está sabendo. Meu filho tem 3 anos de idade, nunca assistiu televisão na vida. Eu não tenho televisão em casa e nunca vai ver esse lixo. Menino inocente, vai brincar de peão, bolinha de gude, pipa, futebol no rapadão. Vai ser criança, a moda antiga, inocente, pura, ingênua. A esposa, ela só recebe você quando você está com desejos carnais? Ela não te vê? Você não fala com ela? Não tem carinho, não tem amor, não tem atenção. Mas hora que está cheio de libido, bem, que atenção você tem dado para a família? Deixa eu te dizer, grave essa frase e não esqueça nunca mais. Nem um sucesso compensa o fracasso da família. Nem um sucesso compensa o fracasso da família. Eu conheço teólogos renomados, escritores prolíficos, pregadores de renome, homens que têm ganhado o mundo, mas têm família destruída, filho nas drogas, casamento dividido, filhos ímpios. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Profissionais, empresários, homens que trabalham 8, 10, 12, 14 horas, homens importantes que assinam papéis, homens profissionais habilidosíssimos, estão perdendo os filhos, estão perdendo a mulher.
Você lembra de Davi? Quem era Davi? O maior rei de Israel, o monarca. Quem era Davi? Um dos maiores escritores do Antigo Testamento. Ele escreveu o salmo mais popular da história, o Salmo 23. Davi era rei, Davi era escritor. Quem era Davi? Um poeta, um dos maiores poetas. Quem era Davi? Um músico. Ele tangia a harpa. Quem era Davi? Um cantor, um líder militar, um chefe de estado, um profeta, um sacerdote. A família de Davi, um péssimo pai, um péssimo marido. Todo o sucesso de Davi não compensou o fracasso da família. Houve incesto na casa de Davi. Aminon, um filho de Davi, estupra a própria irmã Tamar. Absalão, para vingar Tamar, mata Aminon, assassinato. Absalão, com raiva do pai, tenta um golpe de estado e quer tirar Davi do trono, termina morto por Joabe. Adonias é morto. Mical é dada para outro homem. Uma bagunça a família de Davi. O filho de Davi, resultado do adultério, nasce doente e morre. A família de Davi foi um caos. Davi foi um péssimo pai. Davi foi um péssimo marido. Será que você não está assim? Prega de noite e de dia, evangeliza de noite e de dia, fica preocupado, agenciando ministérios e missões, e a sua mulher está perdida, e os teus filhos estão perdidos. A prioridade não é a igreja, não é seu ministério, seu chamado, nem as almas. A prioridade é a sua esposa, a prioridade são seus filhos, a prioridade é a sua casa, a prioridade é a sua família. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está escrevendo num pano de fundo grego. A cultura da época era greco-romana. O que se adorava? Zeus, Hércules, Afrodite. Era um panteão de deuses, era um inferno o negócio. Ele falou assim, ó. Ele pegou a pastorzada, a liderzada. Se vocês não cuidam da sua família, tem pagão, ímpio, idólatra, que zela mais pela esposa do que vocês, que ama mais os filhos do que vocês, negou a própria fé e é pior do que os gregos, pior que os romanos, pior que os macumbeiros, pior que os idólatras. Aleluia. 1 Timóteo 3:1-5. Fiel a esta palavra: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Episcopado, pastorado, presbitério, liderança. Aí ele tem uma coisinha bobinha aqui no final, lá, aqui, ó. Ele abre um parênteses. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Se a tua casa está uma bagunça, deixa o ministério, querido. Você está em pecado. Se você não tem condição de doutrinar os seus filhos, não queira doutrinar a igreja do Senhor. Tire suas mãos dela. Se você não consegue lidar com as suas dívidas, não consegue lidar com a tua casa, não tem um casamento saudável, sai fora, vai para o banco. Está em pecado, está oferecendo fogo estranho. Não sou eu que estou falando aqui, não é prescrição. Eu visitei as igrejas do Paul Washer em Peru. Paul Washer começou seu ministério no Peru há 30 anos atrás, plantou mais de 30 igrejas lá. Eu fui conhecer as missões. Sabe como é que é a disciplina para líder lá? Se tem um diácono, e o filho de um diácono, fica com a menina na escola, dá uma escorregada, ficou. O diácono é afastado do cargo imediatamente, só porque o menino escorregou e ficou. Se fosse aplicar isso hoje, hein? Tinha que botar na cadeia. Por quê?
Porque quem está aqui na frente tem que dar exemplo. Calma, não dá glória não. Exemplo nós todos estamos dando. Tem que dar exemplo na própria casa. Agora pode dar glória. Vamos chamar aqui, vamos fazer assim um culto assim. Esse aqui, agora eles me mandam embora, eles não me chamam mais não. Nós vamos fazer um culto, os pastores, os líderes, vai tudo sentar aqui. Aí vai testemunhar as mulheres e os filhos. Aquele ali, meu pai, deixa eu contar o que ele faz, amada igreja. Você quer mesmo saber? Aí chega a mulher, aquela, cabelo pichain, camisa do ex-deputado, doente, ferida. Ela nem olha para ele, porque aquele ali, porque esse, será que não sairia isso? Tem mulher que fala assim: eu queria tanto ser discipulada igual você discipula a igreja. Eu queria tanto que você pregasse para mim com tanto amor, zelo e cuidado, como você prega lá na igreja. Eu queria um gabinete com você, como você dá para tantos. Tem filho que fala assim: mamãe, eu queria morar na igreja. Por que, meu filho? Porque aqui o papai é tão diferente. Presta atenção. Se está havendo isso contra a família, você deve proteger sua família, ok? Se a família é o principal órgão que compõe a sociedade, o marido, o homem, o pai, é o principal membro desse principal órgão, é o pai. Ele é o principal membro da família. Ele é o responsável primário pela família. E é ele o responsável pela saúde, condução, progresso da sua família. Por isso isso aqui é uma conferência de homens, uma conferência de líderes. A palavra é dirigida para homens, porque eles são os responsáveis por guardar a família deste bombardeio, proteger a família desta corrupção. São os homens. Como eu disse, não havia rei em Israel. Se não houver liderança na tua casa, minha irmã, você está perdida. Se não houver figura masculina, se não houver um monarca, se não houver um homem que toma as rédeas, que chama a responsabilidade da família para si, que chama a responsabilidade da educação dos filhos, que chama a responsabilidade da evangelização dos filhos, da parte financeira, da parte espiritual, você está em maus lençóis. É o homem. Agora, se o homem for despreparado ou negligente, a família sucumbe, as igrejas sucumbem. Lembra de 1 Reis capítulo 2 verso 2? 1 Reis 2:2. Davi está morrendo. Quem vai assumir o trono? Salomão. Ele vai dar uma lista de conselho para Salomão. Está com 16 anos. Um monte de coisa. Imaginou Davi, gente. Ele vai aconselhar o sucessor do trono de Davi, o fundador da cidade de Jerusalém, aquele que restaurou a ordem levítica. Meu Deus do céu, que homem foi Davi! Ele vai dar uns conselhos, tanta coisa que ele podia falar para o filho. Ora, jejua, se santifica. Sabe qual que é a primeira coisa que ele fala para Salomão? Salomão, sê homem. Rapaz, Salomão, sê homem. Pai, por que você está dizendo? Filho, você vai ser rei. Sim, eu vou ser. Você vai ser sacerdote. Sim, eu vou ser. Você vai ser líder militar. Sim, eu vou ser. Você vai ser pai. Sim, eu vou ser. Você vai ser marido, meu filho. Sim, eu vou ser. E para ser todas essas coisas, necessita ser homem. Você precisa ser um homem para ser um bom pai. Você precisa ser um homem para ser um bom marido. Você precisa ser um homem para ser um bom rei. Ser homem. Vira homem. Cresce, amadurece.
naquela época ele já sabia que a liderança masculina era importante. Então, o homem é responsável pela família. Eu já estou terminando, cadê o relógio? Está ali. Mais 2h40 eu acabo. Porque aquele relógio está com problema, dá uma olhada, ele não para lá. Está com problema, está estragado. Como eu cuido da família? Você quer aprender? Quem quer aprender diz amém. Se é o homem o principal responsável pela família, se o homem é o principal componente do principal órgão da sociedade, família, como é que ele cuida, como é que ele rege, como é que ele é o monarca, a autoridade, a liderança da família, como ele protege a família desses números que eu li, e faz uma família coesa, sólida, bíblica, santa, poderosa, para que tenhamos uma igreja santa, bíblica, poderosa, uma sociedade, nação e um mundo poderosos. Como ele faz? Ele deve discipular mulher e filhos. Deixa eu te dizer uma coisa: a obrigação do discipulado da sua mulher, dos seus filhos, não é da escola dominical, não é do líder de jovens, não é de pastores e presbíteros, não é das irmãs. Sabe de quem é a responsabilidade do discipulado, instrução bíblica, disciplina bíblica, da vida espiritual da sua mulher e dos seus filhos? Sua. Conversa essa, alguém vai discipular meu filho? Está de brincadeira, alguém vai discipular minha mulher? Não tinha que ter nada de escola dominical, nada de liderança de mocidade, nada de discipulado para mulher. Ah, mas tem. Para que serve? Apoio. É só um apoio. A obrigação e o dever, em todos os períodos bíblicos, até um século atrás, não existia discipulado nem escola dominical. É dos pais. O pai é a figura masculina. Ele é o responsável. Quem tem que ensinar a Bíblia para a mulher? O marido. Quem deve tratar o caráter da mulher? O marido. Quem deve discipular os filhos, ensinar a leitura bíblica? O pai. Como eu cuido da família? Discipulando. Vamos começar pelas esposas. Mulheres, riam, saltem de alegria, hoje é vosso dia. Até rimou, Primeira, a responsabilidade do homem quanto à esposa. Eu não estou inventando nada, aliás, não estou nem interpretando o texto, eu só estou repetindo. Abre comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios 5, no verso 25, Efésios 5, 25. O discipulado do marido para com a mulher, vamos lá. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa ou formosa e ataviada para o seu marido. Até aí. Presta atenção, como o marido cuida da família, como ele exerce a responsabilidade. Primeiro, é a obrigação dele o discipulado da esposa e dos filhos. Primeiro a esposa. Vós maridos, a primeira coisa que Deus ordena que o marido faça com a mulher, presta atenção. Se tem algo que você, que homem, macho,
marido, deve fazer para a tua mulher, deve dar para a tua mulher, a primeira coisa é: ame-a. Vós maridos, amai vossas esposas. Não há nada melhor que você pode fazer por ela do que amá-la. É o seu dever amá-la, é a sua obrigação amá-la, é mandamento você amá-la. Mas espera aí, não é amar de qualquer jeito não. Vós maridos, amai vossas esposas como? Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Vamos pensar aqui. A igreja é gorda, feia, pecadora, manca, desdentada. A igreja não tem nem um fator que leva ela a ser amada por Cristo. A igreja não reúne nenhuma condição. Ela é pecadora, ela é feia, é desdentada. Ele não amou ela depois que ela foi salva, ele amou ela antes dela ser salva. A igreja então, peraí, não reúne nenhuma condição para Cristo amar. Ou seja, Cristo amou a igreja incondicionalmente. Vós maridos devem amar vossas esposas incondicionalmente. Ah, pastor, eu não amo a minha esposa porque ela não reúne as condições, ela é meio gordinha, passou um pouco da idade, a gravidade botou tudo para baixo, então não estou amando. Jesus manda amar incondicionalmente. O que é mais ou menos assim? Pastor, eu casei com uma moça muito bonita, ela sofreu um acidente e ficou numa cadeira de roda. Tá, o que tem? Ela vai ser impedida de fazer metade das atividades que ela poderia fazer comigo. Eu devo largar dela? Não! Fique com ela até o fim. Amor incondicional. Ela não precisa reunir todas as condições. Não tem que ser a mulher mais bela, perfeita, bonita, ser aquele estereótipo desejado. Não, você deve amá-la, ela reunindo as condições ou não. É um amor incondicional. Não importa quem ela é, o estado que ela esteja hoje, o que ela faz agora, Jesus ordena a você amá-la incondicionalmente. Ufa, só? Não, acabou não. Primeiro, ame-a. Segundo, ame-a incondicional. Terceiro, como Cristo amou e se entregou por ela. Cristo fez o que naquela cruz? Ofereceu ame sua esposa sacrificialmente. Eu sei que tem gente que é um sacrifício amar ela, mas continua amando. Oh, sacrifício, Jesus. Mas Jesus está dizendo: carrega a tua cruz, meu chapa. Eu sei que se tu der uma vassoura para ela, ela... Você acha que eu vou ficar só do lado das mulheres hoje, pastor? Por favor, hein? Ame-as sacrificialmente. Agora vai uma que essa aqui dói, mas nós temos que fazer. Que tipo de sacrifício que foi? Jesus deu a vida pela igreja. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É forte, pastor. Vocês estão numa canoa, num bote. Escuta, está você, a mulher e um filho. O bote vira. Só você sabe nadar. A mulher e o filho estão afogando. Você só pode salvar um. Se você tentar salvar os dois, morre os três. Tem a mulher e o filho. Coisa mais linda. A Bíblia diz que você tem que salvar a mulher e não o filho. Eu sei que tem uns que queriam afogar ela. Não pode fazer isso não, rapaz. Eles estão rindo porque é pura verdade.
não afoga, salva a velhinha, bota nas costas, nada meu filho. Mas é isso que Jesus está dizendo. Eu quero que isso nunca aconteça, e pela graça não vai acontecer. Mas Ele está dizendo, viva uma vida de quem morreria para a esposa a qualquer momento. Belisca ele, dá uma cotovelada no baço e pergunta se ele dá a vida para você, porque se ele não dá, vai ter que dar hoje. É isso que está dizendo. Você acha que uma mulher que é amada desse jeito aqui vai dar trabalho? Por isso que elas reclamam do 22, mulher, ser submissa ao marido em tudo. Ai, Paulo é machista, é claro. Ser submissa a um troglodita, truculento, fedorento, barrigudo, é difícil. Agora, ser submissa a um homem desse, que ama incondicional, que ama sacrificialmente, e que dá a vida por você, moleza. Moleza. Vós, maridos, façam isso. Segundo, amar sacrificialmente. O que o texto continua dando? Olha lá, 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Cristo salva a igreja, e Cristo santifica a igreja, através da palavra. Maridos, é dever de vocês ensinar as escrituras para a esposa. Lembra de Paulo aos Coríntios? Se a mulher tem alguma dúvida, interrogue o presbítero, interrogue o diácono, interrogue o missionário, interrogue seus próprios maridos em casa. Marido, olha só, marido, é seu dever, ensinar a sua mulher a ler as escrituras, estimular a leitura das escrituras, cobrar dela a leitura das escrituras e ensinar a ela o que ela leu nas escrituras. É seu dever. Ensine as escrituras, cobre dela. Você vai começar Mateus, passa 3 dias onde você está, Mateus 6, muito bem, o que você não entendeu? Explica. Passa 3 dias, ficou em Mateus 6 ainda, fala, mulher, lê, você não pode, cobra, estimula, ela vai para o 9, o que você entendeu? E vai, ensina as escrituras, discipula ela com as escrituras, cobra a leitura das escrituras, estimula e interpreta textos difíceis a ela. Segundo, o que é o que o homem faz? Ele está purificando a mulher, é isso que Cristo faz. Ensina a tua mulher a orar. Qual a última vez que você orou com a tua mulher ajoelhada na cama? Ensina ela a orar, estimula ela a orar, ore com ela, cobre a oração e ensine-a como orar. Faz da tua mulher uma mulher de oração, cobre dela que ela seja uma mulher de oração, ensine ela como ser uma mulher de oração e ore regularmente junto com ela. É o seu dever, é o seu dever. Quarto, ensine doutrina para a mulher. Que? Justificação pela fé. Bem, o que é isso? Ensina. Santificação, a doutrina da santificação, o que é isso? Bem, ensina. O evangelho, o que é o evangelho? Ensina. Doutrina do pecado original, ensina. Demoniologia, os demônios, ensina. Escatologia, ensina a doutrina para a tua mulher. Bem, eu não entendi aquele termo que o pastor falou hoje lá, onde, o que quer dizer aquilo? Ensina. Ensine doutrinas. Ela tem que saber a razão da fé dela, por que ela salva, da onde ela veio, para onde ela vai, por que ela vai para o céu, quem morreu na cruz, por que morreu. Ensine doutrinas fundamentais e básicas. A coisa mais comum é a mulher de pastor. A irmã louva, louvo. A irmã canta, canto. Rapaz, sou do fogo, eu canto, o fogo desce. Fala João 3,16, serva. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, nada me faltará. Não sabe nada. Abre para mim aí Abacuque.
o nome de um lanche? É um Big Mac? O que é? Não, Abacuque, filha. Abacuque? Não sabe. Ensina a doutrina para tua mulher. Quinto, trabalhe o caráter da tua mulher. Primeiro, ame-a incondicionalmente, ame-a sacrificialmente, dê a vida por ela. Segundo, estimule a leitura, ensine a leitura, cobre a leitura, leia com ela. Terceiro, estimule a oração, ensine a oração, cobre a oração. Quarto, ensine doutrina. Quinto, para que ele possa apresentar como noiva formosa, ataviada. Lembra daquela gorda, feia, desdentadinha, manca? Jesus fala, vou te dar um trato, noiva, vem cá. Jesus vai passar um chapinha, colocar um salto, colocar o pivôzinho, bom vestido. Ele vai ataviar. O que significa? Ele vai esculpir o caráter, santificá-la, adorná-la. O que é isso? Ele vai trazer forma à noiva. É o marido que forma o caráter da noiva. Eu vou falar algo aqui que você não vai esquecer nunca mais. Você está reclamando da tua mulher? Tua mulher chata, difícil? Cada um tem, escute, cada um tem a mulher que ele mesmo forma. Quem é responsável por fazer a noiva ataviada? Não é a própria noiva, formosa, elegante, bela. É o noivo. Quem faz a mulher comportada, honesta, bonita, formosa, educada, simpática, amorosa? É o próprio marido. Se a sua mulher é rixosa, se a sua mulher é mandona, insubmissa, é por causa da sua omissão em formá-la. Trabalhe o caráter dela. Como que é isso? Você saiu para uma comunhão com os irmãos, ela falou demais. Espera chegar em casa. Amor, vem cá, paixão da minha alma, vem cá. Da próxima vez que sairmos, menos. Tá bom? De repente ela sai. Vamos sair, ela coloca uma roupa. O que é isso? Não, vamos sair. Com essa roupa não. Eu sou um homem de Deus. Faz favor. Meu amor, sabe a irmã lá, mulher do diácono? Aí você dá corda, fala. Então fiquei sabendo. É mesmo? Conta. Depois que ela contar, não andeis com mexeriqueiro. Deixa de ser fofoqueira. Que coisa feia. É ele que trabalha. É ele que prova. Porque tem cada mulher de pastor. Coitado do servo. Quando ela chega, é a Geza. Forma o caráter dessa mulher, trabalha o caráter dela, esculpe o caráter de Cristo nela, doutrina, disciplina, com amor, com graça, até que ela seja uma mulher formosa, ataviada, bela, elegante, santa, pura, fervorosa e poderosa. É o marido. Eu vou isso que aconteceu um fato comigo. Estava numa reunião assim pública, e a mulher veio e pá, pum, pá, eu domínio próprio, né? Beleza. Paz. Chegamos em casa. Vem cá. Nunca mais fale dessa maneira comigo na frente de ninguém. Acabou. Nunca mais. Pode falar, tem autoridade para falar, não dessa maneira na frente das pessoas. Por quê? Porque o teu marido é o cabeça, ele é a autoridade, e você não fala com autoridade de qualquer jeito. Eu ensinei,
Pergunta se não aprendeu. Agora se deixa. Se deixasse, vem marmota, vamos embora. Ela está rindo porque ela já faz isso em casa. Você não devia rir não, seu frouxo. Faz cara feia para ela aí. Agora, presta atenção, calma, 10 minutos eu acabo. Como se faz isso? Aqui que está, calma mulher, você vai respirar. Como? Tá, você deve fazer isso, marido. Agora, como você faz? Tem que amar sacrificialmente, dar a vida incondicionalmente, tem que formar o caráter, ensinar a Bíblia, discipular, orar, tem que cuidar da mulher. Como eu faço isso? 1 Pedro 3,7 dá a resposta, olha só. Igualmente vós maridos, coabitai com as vossas esposas. O que é coabitai? Convivei o dia a dia com ela, ok? Olha só. Coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Sabe o que quer dizer coabitai com ela com entendimento? Convivei a vida diária, porque aqui quer dizer relações sexuais, dívidas, o dia a dia. Maridos, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, com sabedoria, levando em conta que ela é o vaso mais frágil. Sabe o que Deus está ensinando aqui? Faça tudo isso que o pastor Paulo pregou com a sua esposa, faça com amor, faça com cuidado, faça com carinho, discipule ela com amor, ensine ela a orar com sabedoria, leve em conta que ela é mais frágil, que ela é doce, terna, meiga, sensível. Faça isso, deve fazer sim, ensine, discipule, trabalhe o caráter, mas faz com sabedoria, faz com entendimento, faz com amor, com paciência. Assim você terá uma mulher de Deus do seu lado, uma mulher virtuosa, ataviada, bonita, cheia do Espírito Santo, submissa, uma mulher de Deus. É assim que eu protejo a minha família, é assim que eu lidero a minha casa como macho. Segundo, responsabilidade do homem quanto aos filhos. Primeiro, quanto à mulher. Segundo, agora, quanto aos filhos. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer ou crescer, não se esquecerá dele. Provérbios 1:18, olha só: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento da tua mãe. Provérbios não diz: filho meu, ouve a instrução do teu pastor, do teu presbítero, do evangelista, do missionário. Salomão está pressupondo que quem instrui os filhos, quem ensina a Bíblia para os filhos, quem disciplina os filhos, quem educa os filhos, são os pais. É o pai. Presta atenção, a responsabilidade da formação dos teus filhos é sua, pai. Sabe qual que é a função do homem para a família? São 4. Sacerdote, profeta, provedor e protetor. Todo homem tem que ter isso aqui. Sacerdote é aquele que apresenta o povo diante de Deus. O homem tem que ter condição de apresentar sua família diante de Deus em oração. Profeta é aquele que representa Deus diante do povo. Ele recebe a mensagem de Deus e anuncia o povo. Você tem que ter condição de buscar a palavra de Deus e entregar para a tua família, ensiná-la, instruí-la. Provedor, todo homem tem que ter condição de prover tudo que a família necessita. Do suor do rosto de quem comerás? De Adão e não de Eva. Todo homem tem que ter condição de prover o sustento necessário para mulheres e filhos. 4, protetor. O que é o protetor? Aquele que se coloca entre a família e o mal que pode machucá-la.
é aquele que sempre está no caminho de tudo aquilo que pode machucar a família. Protetor. O homem tem que ter essas 4 coisas. Filho é a obrigação do pai e da mãe. Agora eu vou dizer a principal coisa. Pastor, qual é a principal coisa que eu posso fazer para os meus filhos? Escute e presta atenção. Eu não vou ter tempo de explanar tudo, já vou encerrar. Escuta. Pais, o primeiro dever de você quanto aos seus filhos não é pagar inglês, espanhol, judô, natação, informática, futebol, mandar para a Europa, para o seminário, nada disso. O primeiro dever do pai é desenvolver a salvação do filho. Eu falei isso hoje de manhã, eu vou repetir. Os filhos de vocês não nascem crentes, não nascem salvos, não nascem cheios do Espírito Santo, nascem ímpios, nascem condenados, nascem em pecado. Aí sabe o que acontece? Está cheio de filho de pastor, presbítero, evangelista, no mundo, fumando maconha, ficando, se prostituindo, sabe por quê? Porque por alguma ideia, por algum momento o pai achou que por ele nascer na igreja, ser filho de presbíteros, ele seria convertido. Não! Ele não vai converter, sabe por quê? Como crerão se não ouvirem? Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Quando o seu filho nasce, a primeira preocupação sua deve ser de evangelizá-lo, levá-lo à fé e ao arrependimento, desenvolver a salvação dele, porque ele não é salvo. Pode cantar no coral, na escolinha bíblica, pode fazer o que for, se ele não teve uma experiência com o Espírito Santo, se ele não sentiu convicção do pecado, se ele não foi confrontado no pecado, se ele não foi chamado ao arrependimento, ele não vai se converter. Então, pai e mãe, comece desde já a orar pela salvação do teu filho, pela conversão do teu filho. Ensina textos evangelísticos, prega para o teu filho, evangeliza teu filho, chama teu filho ao arrependimento, até que um dia o Espírito Santo quebrante e leve ele ao novo nascimento. Paulo aos Gálatas 4,19: filhinhos, por quem de novo... Ele chama filhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Pais, sintam dores de parto, para que Cristo seja gerado nos vossos filhos. Ore dia e noite pela conversão dos filhos, jejue ano após ano pela salvação dos filhos. É dever seu. O inglês, o espanhol vem depois. Ensine a mesma coisa para o filho: a leitura da Bíblia, a oração, a doutrina. Trabalhe o caráter do seu filho. Deuteronômio diz: o Shema, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, papapá. Estas palavras que hoje te ordeno, as falará a teus filhos, assentado em volta da casa, culto doméstico. Filho, hoje é dia de estudar Deuteronômio, filho. Hoje é dia de estudar o Êxodo. Israel vai sair do Egito depois de 400 anos, filho. Hoje é dia de estudar, filho, o rei Davi. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, meu filho. Olha essa de Abraão aqui, se não dá vergonha. Não dá vergonha nos pastores e nós. Gálatas 18:19, Gênesis 18:19, fala de Abraão. Porque eu tenho conhecido Abraão e sei que ele há de ordenar os seus filhos à sua casa, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo. Ele ordenou a Abraão, não foi Sara, para que ensine a família, para que discipule os filhos, para que ensine as escrituras, para que ensine. Sabe uma coisa que eu vejo? Filho de pastor, de presbítero, de crente, é irreverente, vem mal vestido na igreja, é mundano. Ensina teus filhos a serem piedosos, ensina eles a ser santos. Quando eles entrarem aqui, diga: vocês estão entrando na casa de Deus. Silêncio.
Deus está lá. Ensinem a ter reverência. Quando pegar esse livro, filhos, esse é o santo livro de Deus. Cuidado. Quando for na adoração, ensina a fazer silêncio, respeitar. Ensine seus filhos a terem temor. Meu filho de 3 anos, às vezes acontece alguma coisa com a mãe, ele briga com a mãe. Augusto, vem cá, vai para o teu quarto, se ajoelha, 3 anos, e pede perdão para Deus. Diz: Senhor, eu pequei contra a mamãe, me perdoa. Ele vai, ajoelha e ora. Quando ele volta: você orou? Olhei, papai. O que você orou? Senhor Jesus, me perdoa porque eu pequei contra a mamãe. Isso mesmo. Não adianta só danar, não faz bagunça, não mostra a língua. Associa o que ele faz à doutrina bíblica. Isso que você fez não é só errado, isso que você fez é pecado, ofende a Deus, entristece a Deus. Estou ensinando ele a orar 3 vezes ao dia: ao acordar, antes das refeições e ao dormir. Com 1 ano e 7 meses aprendeu a decorar João 3,16. Agora já aprendeu outros tantos versículos. Aprendeu a história de Daniel, de Sansão, de Davi, de Jonas, de Saulo de Tarso. É a função do pai. Ensine tuas filhas, mães, se vestirem. Vem cá, vocês estão vendo quantos homens tem aqui? Estão vendo? Não é para qualquer irmã que a gente pode olhar daqui, não. Não te ensinaram que a saia tem que ser abaixo do joelho, não? Você acha que ver teus pernões aí não mexe com ninguém aqui, não? Somos homem. Sabe qual é o sentido que mais atrai a natureza do homem? Visão, olho. Mães, não deixe as suas filhas serem sensuais. Ensinem a ser puras. E vou dizer para as mulheres sensual: vocês estão enganadas. Sensualidade não tem nada a ver com beleza. Sensualidade é uma coisa, beleza, elegância é outra. Carla Pérez é sensual, mas não é bonita. Ensine tuas filhas a se vestir com modéstia, com pudor, como as santas, como as mulheres de Deus. Esse negócio que não pode pôr calça, aí coloca micro saia, o que adianta? Estamos aqui sentados, não dá para pregar direito. É perna que cruza, que descruza. Que negócio é esse? Estou falando sério. Tem que ensinar a mulher a se vestir. Isso é dever da mãe, beliscar a orelha e levar lá para casa e falar: vai vestir igual a mulher de Deus, senão não vai no culto. Termino com isso. Pastor, eu joguei a toalha, eu levanto a mão, eu me rendo. Isso acabou comigo. O Senhor me deu uma chave no pescoço, eu estou batendo 3 tapinhas faz tempo. Pelo amor de Deus, para essa luta. O Senhor está certo em gênero, número igual, mas eu não sei. Eu não sei Bíblia, eu não sei orar. Minha filha é mais inteligente que eu, como é que faz? Você não sabe? Aprende. Eu termino com Esdras 7:10. Esdras também não sabia. E inclinou-se o coração de Esdras para aprender a lei do Senhor, para praticar e para ensinar. Primeiro, Esdras não sabia, foi estudar. Estude, aprenda, leia a Bíblia, compre livros, se prepare. Segundo, Esdras foi ensinar? Não, foi praticar. Por que Esdras foi praticar antes de ensinar? Porque o melhor método de ensino é o exemplo. Eu vou cumprir primeiro. Meu filho vai acordar de madrugada para ir no banheiro, vai ver o pai orando. Meu filho vai pegar o material escolar para ir para a escola, vai ver o pai lendo a Bíblia. O meu filho vai ver meu exemplo, meu testemunho, vai ver eu amando a mãe dele, adornando a mãe dele, discipulando a mãe dele, vai ver eu buscando Deus em oração, sendo honesto e justo. Depois, ensine mulher, ensine filhos, então você terá uma família poderosa. Não há demônio, não há governo que vai tocar na sua família.
Só quem crê nisso, fique de pé comigo. Quem não ficou bravo comigo, diz amém. Amém. Quem não vai me pegar na saída, diz amém. Amém. Querido, sabe como é que nós vamos tombar essa cidade? Sabe como é que nós vamos pegar os principados pelo chifre? Sabe como nós vamos pegar essa corrupção e chutá-la daqui? Quando as nossas famílias forem poderosas, quando o teu filho dá testemunho lá na escola, na universidade, quando você na repartição do emprego for sal da terra e luz do mundo. Foi isso que nós estávamos conversando hoje, sal da terra. Você vai ver, não tem corrupção, não tem governo, não tem crise, não tem capeta. Deus será por nós, amém? Se você está em família, dê a mão para a mulher, para filho, para pai, para mãe. Vamos orar pela família. Você vai orar pela tua família agora. Você vai orar pela tua casa. Os pastores, se puder orar, estender as mãos e orar pela congregação, pelas famílias, pelo bem mais valioso. Senhor Deus, oramos pelas famílias, Senhor. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia. Guarde os casais, guarde as mulheres, guarde os filhos, guarde os pais, guarde as crianças do poder do mal, Senhor. Não deixe que nenhum demônio prevaleça contra nossas famílias, nenhuma lei, nada, Senhor. Guarde-nos, Senhor. Oh Deus Santo e poderoso, que o Seu Espírito venha sobre essas famílias.